Olá, tudo bem? Venho aqui então para o nosso primeiro dia de devocional, né? Do nosso livro Forte, da Lisa Bever. E eu quero orar, primeiramente, né? Agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus pela vida de vocês que estão aqui comigo assistindo, né? Recebendo mais de Deus, conhecendo mais o Senhor, né? Sabendo como trilhar e aprendendo como trilhar esse caminho junto com Ele, né? Eu sempre falo que a nossa vida de devocional, a nossa vida de entrega e obediência a Deus, ela é uma vida de decisão, né? Nós somos maduros, né? Em nome de Jesus, nós precisamos tomar nossas decisões, não por emoções, né? Mas com a certeza daquilo que é verdade para nós. E para mim hoje, a palavra de Deus é a verdade, né? E é através dela que eu me movo. Então é uma decisão diária de buscar esse lugar, né? De buscar essa fonte de vida. Então eu oro e declaro sobre as nossas vidas hoje que os nossos olhos e ouvidos espirituais estão abertos para receber o novo de Deus, para receber a palavra dele, para receber tudo aquilo que ele tem para nos dar no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso primeiro dia é: tudo bem ser forte. Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Efésios 6:10, no livro da Mensagem, na Bíblia Mensagem. Peço perdão pelos barulhos, tá? É um vídeo bem caseiro, na verdade, né? E eu moro num condomínio, então tem barulho de carro, o pessoal trabalhando. Mas o intuito aqui é realmente trazer essa vida simples e cotidiana para vocês, tá? Ao começarmos então esta jornada de fortalecimento, vamos primeiro estabelecer algo em nosso coração. Ser forte não é errado. Com frequência, as mulheres cristãs estão mais associadas à fraqueza do que à força. Às vezes, na religião, somos ensinadas a nos esconder ao invés de nos erguer. É verdade que somos chamadas a ser mansas, mas não fracas. Mansidão é mais bem definida como forças do que controle. Tanto Moisés quanto Jesus eram mansos, mas não fracos. Os mansos sabem que sua força vem de Deus. Esther era mansa, mas não era fraca. Os mansos também são humildes, porque entende que sua força vem de um poder superior. Os mansos sabem como e quando lutar, mas eles não ficam procurando briga. A força é uma espada de 2 gumes que pode ser usada como arma de destruição ou meio de libertação, que dá liberdade aos cativos. Né? A palavra de Deus é a nossa espada, né? Quando Jesus andou 40 dias e 40 noites no deserto e ele foi tentado pelo diabo, como a gente vê na Bíblia, ele usou a espada, que é a palavra, né, de Deus, e derrotou ali, naquele momento, Satanás, né? Não é incomum que o primeiro cativo, que é o preso, né? Cativeiro é uma prisão, né? E o cativo é aquele que está nessa prisão. Ele requerendo, não é incomum que o primeiro cativo requerendo libertação sejamos nós mesmas, né? Então nós precisamos ser libertas. Muitas vezes, né? Nós somos presas na nossa mente. Tem muitas prisões na nossa mente. As minhas prisões principais eram rejeições, né? Coisas que eu ouvia, coisas que eu vivi, coisas que eu mesma denegri a minha imagem, né, que eu me permiti passar por coisas também. Então as minhas rejeições eram como muros na minha mente, né? E pra eu confiar e acreditar naquilo que eu podia fazer, era muito difícil, porque eu estava presa nesses cativeiros mentais, né? E a palavra, ela vem nos libertar desse lugar. A palavra, Deus nos diz quem nós somos nele. Nós somos capazes, né? Nós somos filhas amadas. Então, o Senhor, ele vem então para nos libertar desse cativeiro, né? Dessa prisão que tem na nossa mente. Esta vida requer força. E quanto mais vivemos, mais difícil fica a vida. Viver piedosamente em uma cultura ímpia, né? Ou seja, daqueles que não creem em Deus, exigirá muito mais força do que você ou eu conseguimos unir por nossa conta. Felizmente, não estamos por nossa conta. Vamos examinar os versículos de Efésios a seguir que descrevem por que cada uma de nós deve abraçar o desafio e tornar-se forte. Após descrever como interagimos nos relacionamentos, Paulo começa Efésios 6:10 a 18 com: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, no seu forte poder. 6:10. Os relacionamentos demandam força. Mas sempre que eu tento amar ou mesmo gostar de alguém com as minhas próprias forças, estou fadado ao fracasso. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas difíceis de lidar? E muitas vezes essas pessoas somos nós mesmas, né? Mas eu digo assim, o Senhor, ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos, né? A amar os nossos inimigos, é o que a palavra fala. E para isso precisa de força, né?
Mas essa força não é uma força de braço, não é uma força de se esforçar assim, se espremer para fazer força, né? Não, é uma força que a gente precisa buscar no Senhor. É uma força em oração. Já passei por situações onde eu tinha dificuldade de lidar com algumas pessoas, talvez até pelo sentido de me parecer muito com ela e ter esse confronto. Mas eu lembro de orar por essa pessoa. E nós nos tornarmos amigas depois, né? Porque o Senhor, ele enxerga com os olhos que eu não consigo enxergar, né? O Senhor consegue ver coisas que eu não consigo ver. Mas quando a gente ora e coloca, né, o nosso entendimento nele, ele nos faz amar pessoas que a gente talvez não amaria, né? Por isso que a gente precisa, até para os relacionamentos, a gente precisa ter esses olhos espirituais com amor e orar pedindo essa força, né? Temos uma capacidade humana muito limitada para o tipo de força de que precisamos todos os dias. É por isso que aproveitamos a força e o poder do nosso Senhor. Uma outra versão simplesmente diz assim: Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Na Bíblia, a mensagem. Deus sabe que não somos fortes, então ele nos faz forte. Davi aproveitou essa fonte de força quando ainda era um pastor adorador. Nosso Deus é todo-poderoso para nos fazer poderosas. Nosso Pai é onipotente, ele está acima de todas as coisas. Para dar poder a nós, suas filhas, somos filhas, né? Deus tem um plano para a sua vida e o diabo tem uma cilada. A cilada dele consiste, né? A cilada do diabo consiste em tirar a gente do plano de Deus. Eu devo alertá-la de que o diabo não lutará de modo limpo, né? Ele é mentiroso, ele nos trapaceia, né? Usa pessoas que nós amamos, usa pessoas que estão próximas de nós muitas vezes para nos ofender, nos ferir, sabe? Por isso que eu sempre falo que abrir mão da nossa justiça é uma forma da gente derrotar Satanás, né? Porque quando a gente não olha mais para nós mesmos e quando alguém vem e nos insulta, a gente abre mão disso, Satanás já não pode mais nos atingir dessa maneira. Nesse lugar, Satanás já não pode nos atingir e o Senhor vai nos dando entendimento de cada brecha que a gente tem, né? Da onde nós possamos ser atingidas pelo diabo. Mas aí vem o Senhor e nos dá força, vem o Senhor e nos dá entendimento, sabedoria. E nós vamos fechando essas lacunas então. E os muros, né, os cativeiros, eles vão sendo quebrados pouco a pouco, até nós entendermos a plenitude que existe, né, da vida de Deus em nós, que nós podemos viver em plenitude dele. É abrir espaço realmente para o Senhor fazer habitação, né? Para ele ser muito maior em nós do que nós mesmos, né? Então, eu acho muito linda essa parte que fala assim: no momento em que você se tornou filha de Deus, em que nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos marcadas pelo Espírito Santo e nós fomos notadas pelo inimigo, né? Muitas vezes a gente tá por aí na nossa vida, vivendo a nossa vida, fazendo o que a gente quiser, a nossa vontade. E o inimigo tá, tipo assim, tudo bem, ela não tá me confrontando, né? Não tá sendo uma ameaça pra mim. E eu vou deixar ela lá em paz. Em paz, né? Enquanto ela tá fazendo aquilo que eu quero, tá tudo bem. Por isso que a palavra fala que nós somos escravos, né? E a gente nem percebe. Nós muitas vezes somos escravos daquilo que a gente quer, né? E eu passei por muito tempo isso. Eu me emociono de falar porque eu não tinha essa revelação antes, sabe? E o Senhor vem me trazendo isso daqui. Eu era escrava das minhas próprias vontades, né? E eu queria fazer uma coisa boa, eu falo que eu queria mudar aquilo ali e eu não conseguia. E isso mostra a escravidão, né? Muitas vezes a gente tem escravidão em vícios, né? Em vícios e a gente acha que é capaz. Não, eu consigo, a hora que eu quiser parar, eu vou parar. Mas na verdade não, né? Não é tão simples assim, né? Mas é aquela coisa, quando nós temos a força de Deus, aquilo se torna mais fácil para nós, né? Porque daí nós não estamos sozinhas. Então a gente foi notada pelo inimigo, né? Antes do seu renascimento, você era escrava dele, como eu tinha dito a recém. Você era escrava do inimigo. E agora você é um alvo. Você é um alvo porque hoje você tem o poder do Espírito Santo. Hoje você tem o poder de orar no nome de Jesus e curar pessoas. Você tem o poder de orar e mudar ambientes, casas e lares destruídos. Você tem o poder de orar por esses lugares e eles serem transformados. Você tem a palavra na sua boca e você pode transformar lugares, pessoas, não através de você mesmo, mas através daquilo que ele te deu e do que ele tem te capacitado a fazer. Mais uma vez, então, que estejamos familiarizadas com a nossa verdadeira fonte de força, que é o Senhor. É hora de vestirmos a armadura. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Efésios 6:11. Se vocês puderem, né, nesse dia hoje,
procurarem Efésios 6:11 na sua Bíblia e vocês vão ver, né, ao decorrer ali de Efésios, vocês vão ver quais são as vestimentas, né, que nos protegem, né, protegem a nossa cabeça, protegem o nosso corpo, o nosso coração, os nossos pés. E vale muito a pena essa leitura, tá? Porque a armadura de Deus, ela nos reveste todos os dias, se nós pedirmos, né, para que nós possamos enfrentar esse inimigo, o inimigo das nossas almas, né, para que a gente venha vencer ele todos os dias, lembrando que não é pela nossa força somente. A gente precisa, como eu disse no primeiro vídeo, ter uma força de vontade para ir até esse lugar, beber da água dessa fonte, mas ele vai nos capacitar com algo muito além daquilo que a gente pode, né? Então, aqui ela diz uma oração, né? Querido Pai Celeste, sou grata a Ti por ser forte e por me querer forte também. Eu vestirei tua armadura para permanecer firme no teu plano, né? E ali ela fala, então, ó, eu sou forte porque Deus é a minha fonte de força. O Senhor é a nossa fonte de força, né? E eu quero declarar sobre a tua vida hoje que o Senhor é a sua fonte de força. Nos dias difíceis, nos dias de guerra, de luta, eu declaro que Ele é a tua força. Seja através de uma doença, seja através de uma briga familiar, seja através de dificuldades financeiras. O Senhor é a tua força. E que eu declaro que você consiga ter essa força para ir até esse lugar e buscar a palavra dele, a fonte de água viva. Em nome de Jesus. Amém. E até amanhã.